Caríssimo diácono Délio, quase completando um mês da sua ordenação diaconal, sempre aqui presente nas nossas celebrações, nos ajudando. Que Deus o abençoe sempre mais no seu ministério. Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje um novo ano litúrgico, desde a celebração de ontem, de véspera do domingo, e nesse ano litúrgico iniciamos com o tempo do advento. Há uma diferença entre o ano civil e o ano litúrgico. Há semelhanças e há diferenças, né? O ano civil, ele se organiza a partir da natureza. São as estações, né? E são vividas, né? Então, o verão, né? O outono, o inverno, a primavera. O ano civil se organiza assim, com os dias na sua sequência, embora haja diferença das estações no hemisfério norte e no hemisfério sul, mas o ano civil se organiza de acordo com as estações, segundo a natureza. O ano litúrgico, ele tem outro enfoque. Ele se organiza segundo a história, não segundo a natureza, mas a história compreendida como história da salvação, portanto, história de graça. O ano litúrgico gira em torno do mistério central da nossa fé, que é o mistério pascal de Jesus Cristo, mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Então, o ano litúrgico, ele começa com o tempo do advento, em que nós nos preparamos para esse encontro com o Senhor que entrou na história da humanidade pela encarnação e nos redimiu. Então, por isso começamos um ano litúrgico no primeiro domingo do advento, né? Vejam que o nosso tempo litúrgico ele é qualitativo, enquanto o tempo civil é quantitativo, né? O número de dias é o mesmo, né? Porém, há uma diferença no enfoque. Pois bem, então é tempo de graça. Nós estamos começando o ano. Vida nova, a gente fala assim, né? Ano novo, vida nova. Nós temos a grande oportunidade, queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, de iniciar hoje um verdadeiro retiro espiritual para uma mudança de vida. Acabamos de acender a primeira vela da coroa do advento, que quer simbolizar justamente esse tempo de graça, esse ano litúrgico, esse ano da graça de Deus, aqui com as 4 velas que simbolizam os 4 domingos do advento, que nos preparam para a celebração do Natal do Senhor. Nós queremos ser iluminados por essa presença do Cristo. A palavra advento significava, antigamente, sobretudo isso, a vinda de alguém importante, né? Advento significava isso, a gente se preparava para acolher alguém importante, alguém para nós muito querido, que é o Filho de Deus. Então o advento, na verdade, sabemos que o Cristo já veio na história. Então o advento para nós é a celebração de uma presença ou de uma visita iniciada, começada, se vocês quiserem, mas que vai se planificar no futuro. Então nós estamos a caminho. Por isso vocês vão achar na liturgia do advento esses 2 enfoques. Há um momento em que se chama mais atenção para a vinda histórica de Jesus no tempo, isso sobretudo nos dias que precedem o Natal. Nós temos um novenário que vai justamente nos preparar para a celebração do Natal, chamando a atenção para a vinda histórica de Jesus no tempo. Mas no conjunto nós começamos a refletir sobre a segunda vinda de Jesus, né? A vinda no final da nossa vida, quando nós morremos e comparecemos diante de Deus, final dos tempos, quando Jesus vier para julgar os vivos e os mortos com toda glória e poder, e a vinda de Jesus neste tempo intermediário, que é o tempo da história, da nossa existência, da nossa vida. É bom a gente ter esse conjunto para perceber um pouco a espiritualidade desse tempo do advento.
E nós devemos então aproveitar, já que eu estou falando de um retiro espiritual, que cada um vai fazendo onde está, ainda mais nesses tempos de pandemia, a gente já tem que ficar um pouco mais recluso, em certo sentido, né? Mas nós podemos cultivar e devemos a vida de oração. E, portanto, estarmos muito atentos, sobretudo, à liturgia, não só os textos que são proclamados na liturgia dominical, mas nos dias de semana, e as orações também, não só os textos, mas as orações. A oração que eu já fiz hoje aqui, que a gente chama de coleta, a primeira oração da missa, que é coleta não no sentido de recolhimento financeiro, de doação, mas é coleta de intenções. Oremos, recolhe-se as intenções para apresentar a Deus. Depois tem a oração no ofertório, tem o prefácio. Os prefácios são muito importantes. E é que quando o celebrante reza antes do santo, né, tem toda uma introdução. A oração eucarística pode variar, mas tem um prefácio próprio do tempo do advento. Tudo isso vai alimentando a nossa espiritualidade. A bênção final que costumamos dar, sobretudo no período nos domingos, tudo isso ajuda a gente a viver. Então, quero convidá-los com isso a saborear os textos, as orações, né, o louvor. Vou usar uma palavra aqui técnica meio difícil, a eucologia, quer dizer, aquilo que a igreja reza no louvor, na sua liturgia. Bem, vejam a primeira leitura, texto do profeta Isaías, parece até um texto do Novo Testamento, porque Deus já é chamado de Pai aqui, vocês perceberam? Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor. É um texto cheio de carinho, de ternura, de amor. Desde que a humanidade ficou ferida pelo pecado e experimentou então o distanciamento de Deus, do Criador, e a divisão entre nós, a desarmonia, há como que um grito, um gemido, um desejo, um anseio de recebermos a visita de Deus. Eu não vou comentar o texto todo, porque ele é belíssimo, só ele já daria matéria para a homilia toda. Mas eu vou ficar com 2 versículos. Tem um que diz assim, e que foi aqui proclamado: ah, se rompesses os céus e descesses. É bom a gente ter esse versículo logo no início do advento. As montanhas se desmanchariam diante de ti. Vejam, então há um desejo de encontrar com Deus. Vocês estão vendo então que o tema da vigilância que está presente no Evangelho aqui é tudo menos convite ao medo. Esse vigiar não é um vigiar de quem está preocupado em fazer o cálculo, né? Quando é que o Senhor vem, eu tenho que estar preparado, né? Tinha gente até que falava assim antigamente, né? Não sei se ainda fala por aí. Quando uma pessoa, às vezes de uma certa idade, né, e não estava fazendo coisa muito certa, às vezes comentava assim: fulano já estava na hora de pegar o terço e está fazendo isso ainda? A hora de pegar o terço, quer dizer, está mais para lá do que para cá, né? Então na hora de converter, porque vai comparecer diante de Deus, está na hora de pegar o terço e está fazendo isso. Não é assim não, né? Não tem esse negócio, toda hora é a hora da graça, a hora da graça é aqui e agora, a hora de encontrar com o Senhor. Então o tempo do advento não é tempo de vigilância no sentido de que eu tenho que preparar, porque o Senhor pode vir, e eu não quero, né, quero fazer boa figura, não é isso não. Eu tenho que estar desejando encontrar o Senhor. Como seria bonito se nós não só rezássemos, celebrássemos na liturgia, mas todos nós desejássemos: ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Me faz lembrar de um texto de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, a criação inteira geme e sofre como que em dores de parto, aguardando a gloriosa manifestação da liberdade dos filhos de Deus, né? Há um anseio da criação, há um anseio do ser humano. Mais à frente, porque aqui pula-se para um versículo bem mais para frente, assim Isaías diz: desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Se a gente ficasse com esses 2 versículos e parasse um pouquinho diante de um presépio, se a gente entendeu esses 2 versículos e ficasse diante do presépio, eu acho que nós todos ficaríamos emocionados, comovidos. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam
Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. O Senhor veio ao nosso encontro na fragilidade de uma criança. Ele visitou e visita esse mundo. Então, ele rasgou os céus, ele desceu. Eu costumo, às vezes, chamar atenção para isso na liturgia do Natal, mas já está posto aqui no primeiro domingo do Advento. É o desejo que nós devemos ter no início desse nosso retiro, né? Nessa caminhada de Advento. E por que essa visita de Deus? O que ela nos traz? Estou pulando, né? Vamos para a segunda leitura. Aquilo que Paulo está dizendo nessa primeira carta aos Coríntios, saudando os coríntios: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele dá graças a Deus a respeito dessa comunidade de Corinto, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Já está considerando, então, vocês já receberam, quer dizer, ele já veio, a graça que recebestes em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Mas vejam que não é um conhecimento teórico, intelectual, acadêmico, livresco. Em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Ou seja, na medida em que nós temos uma experiência de Deus, através da fé, da esperança e da caridade. Através de uma vida de oração e de uma vida de caridade fraterna. Então, nós temos que bendizer a Deus, porque Ele nos visita em Jesus Cristo. Assim, diz Paulo, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Estão vendo? Ele fala de duas coisas: do Cristo que já veio e que está presente, e que nós temos a experiência dele, e fala ao mesmo tempo que nós estamos aguardando a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo, a segunda vinda, a vinda gloriosa. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós caminhamos para esse dia. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Então a realidade é essa, nós já vivemos nessa comunhão, e tempo do Advento é a hora de crescer nessa comunhão, para que a gente possa estar preparado para esse encontro, que não é só no final da nossa vida, nem no juízo final, mas é aqui agora, quando nós cultivamos uma vida de oração, quando nós reconhecemos a presença de Deus no irmão e irmã, vivemos na caridade fraterna, quando nós participamos dos sacramentos da igreja, quando nós somos assim iluminados por Deus com boas inspirações e acolhemos essas boas inspirações. Tempo do Advento, portanto, é tempo de audiência, de ouvir, de audição e vivência da palavra de Deus com mais intensidade. Tudo isso, então, é que dá o sentido para o Evangelho de hoje, curtinho, de Marcos. Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento, disse Jesus. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. Vejam bem, então esse vigiai que Jesus está falando aqui, não é um vigiai de quem está só esperando o tempo passar. A vida não é um tempo que passa. A vida é uma oportunidade de encontro que nos é concedida, é graça. A gente tem que aproveitar cada dia para esse encontro. Nós podemos encontrar Deus cada dia, assim como nós encontramos cada irmão cada dia. Nós não devemos perder tempo. Santo Agostinho dizia assim: eu temo a Deus que passa e não volta mais. Como é triste um dia em que eu não encontrei Deus nem o irmão. Como é triste um dia em que eu vivi fechado no meu egoísmo, só para mim, só querendo usufruir da vida. Eu termino o dia vazio, sem gosto, sem sentido. Como é bonito um dia em que eu busquei a Deus, e eu o encontrei nos irmãos, na palavra e na oração. A gente pode até terminar o dia cansado, mas a gente termina o dia em paz, na presença, na comunhão de Deus. Então, deixou a casa sob a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. Cada um de nós tem essa tarefa aqui no mundo. E mandou o porteiro ficar vigiando. Quem é o porteiro? Diácono. Eu desconfio que somos nós, hein?
diácono, padre, pessoas que têm responsabilidade na comunidade, na coordenação. A gente tem que ficar de olho, vigiando. Para quê? Para que a vontade de Deus se faça, para ajudar os irmãos. Mas todos nós temos um pouquinho a função de porteiro. Na sua família você pode ser um porteiro, na comunidade, no seu trabalho, mas sobretudo quem tem uma responsabilidade. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem à tarde, à meia-noite, madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Dormindo significa aqui, não dando uma cochilada ou uma necessidade de dormir que nós temos, mas significa omissos, acomodados, preguiçosos, de braços cruzados, sem fazer nada, sem se ocupar com sua tarefa, com sua missão, com sua vocação. Dormindo é isso, é vivendo na mediocridade. O que vos digo, termina assim o Evangelho, digo a todos, vigiai. E aí então não é só para nós, né, diácono? É para todo mundo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Então estão vendo? É uma vigilância não de medo, não de angústia, mas é uma ocupação em fazer o bem, cultivando a vida de oração, cultivando a caridade fraterna. Que Deus nos conceda a graça de viver assim o nosso advento, não só nos preparando para a celebração litúrgica do Natal que se aproxima, mas para o encontro com o Senhor todos os dias de nossas vidas, preparação para aquele encontro definitivo, futuro, cheio de graça, quando compareceremos face a face diante de Deus. Há uma grande santa mística, Santa Catarina de Sena, que conta que numa das suas visões, ela viu uma alma em puro estado de graça. E ela ficou extasiada, porque essa alma em estado de graça era muito semelhante com Deus. Porque Deus é a graça. E quando nós então nos deixamos invadir por Deus, nós nos transfiguramos, para que Deus seja tudo em todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.